Vivemos numa geração que perdeu o temor de Deus. Chamamos o mal de bem, o erro de liberdade, o pecado de escolha pessoal. Rimos daquilo que deveria nos fazer chorar. Nos orgulhamos daquilo que, diante de Deus, é a abominação. Mas ah, a alma sente. Mesmo quando fingimos que tudo está bem, mesmo quando o mundo aplauda nossos desvios, a alma permanece ferida. E é sobre isso que precisamos falar hoje. O que o pecado faz à nossa alma? Não com superficialidade, mas com seriedade, porque disso depende a eternidade. O pecado não é apenas uma falha moral, ele é uma ferida profunda. Quando pecamos, algo dentro de nós se rompe. Não é só uma falha humana, é uma desobediência consciente ao Criador, uma rejeição à sua vontade, uma recusa ao seu amor. O pecado separa, ele nos afasta de Deus. E quando mais pecamos, mais surdos ficamos à voz da consciência, mais cegos ficamos à luz divina. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: uma alma em pecado é um cadáver espiritual. E é isso mesmo. O pecado mortal tira da alma a vida da graça. Ela continua existindo, sim, mas está morta por dentro. A alma, quando está em estado de graça, brilha. Ela é luz porque Deus nela habita, mas quando o pecado entra, as janelas se fecham, a escuridão domina. Não é por acaso que tantos vivem em confusão, angústia, inquietação. Muitos tentam resolver isso com distrações, prazeres e vícios, mas nada preenche, porque o problema não está fora, está dentro. Está na alma ferida e suja pelo pecado. O pecado obscurece o entendimento, faz com que o mal pareça o bem, que o erro pareça justificável, que o pecado pareça natural. Cada pecado é uma corrente. No início parece leve, até prazeroso, mas com o tempo a alma se vê presa, sem força e sem liberdade. O pecado cria vício. O vício destrói a liberdade e a alma, que foi feita para o alto, rasteja no chão. Quantas almas hoje vivem sob o jugo de pecados antigos, escondidos e não confessados, e sentem que não conseguem sair, porque o pecado age em silêncio, ele corrói, vicia, cega, e quanto mais o alimentamos, mais ele cresce. Deus quer derramar suas bênçãos, ele quer nos encher com sua graça, sua paz e seu espírito, mas o pecado fecha as portas. Deus não força a entrada, ele bate, mas a escolha é nossa. Quando houver pecado não arrependido, não confessado e não combatido, a alma permanece com as portas trancadas. Não somente fechadas, senão trancadas. E por isso, tantas orações parecem secas. Por isso, tantos vivem na aridez, sem consolação, sem direção espiritual, porque a graça não pode habitar onde o pecado é acolhido com complacência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada alma humana, desde o ventre, carrega em si a marca do Criador. Mas o pecado vai desfigurando essa imagem. É como uma bela pintura que vai sendo manchada, com lama, riscada e até cortada. Chega um ponto em que a beleza original se torna quase que irreconhecível. O pecado tira da alma a inocência, a humildade, a transparência. E no lugar disso coloca o orgulho, a mentira, a vaidade e a impureza. Deus é amor. Quem vive em pecado não consegue amar como Deus ama. O pecado nos fecha em nós mesmos, nos torna egoístas, interesseiros, vazios. Ele destrói a caridade, ele mata a compaixão. E sem amor verdadeiro, a alma se torna fria, insensível, endurecida. Quantos casamentos são destruídos por pecados alimentados em silêncio? Quantas amizades, quantas famílias, quantas vocações e quantas vidas? Tudo por causa do pecado que não foi arrancado.
Aqui está o mais belo: a alma pode ser restaurada. Mesmo a mais manchada, a mais caída, a mais afastada. Se houver arrependimento sincero, confissão humilde e desejo de mudança, Deus perdoa. E mais do que isso, Deus restaura. O sangue de Cristo é mais forte do que o nosso pecado. A confissão sincera tem poder de lavar a alma completamente. A alma que volta para Deus sai do confessionário mais pura do que no dia do batismo. Porque Deus não só perdoa, Ele se alegra quando o buscamos. Se você sente que a sua alma está manchada, se você tem carregado pecados escondidos, esquecidos ou alimentados, se você sente que se afastou de Deus, não tenha medo. Volte agora. Não amanhã. Não na semana que vem. Hoje. Deus te espera. Mas o pecado não espera. Ele te quer cada vez mais longe, cada vez mais frio, cada vez mais morto por dentro. Escolha a vida. Escolha a graça. Confesse-se. Rompa com o pecado. Reze. Busque ajuda. Mude de caminho. Porque só a salvação para a alma que se deixa purificar. E só será salvo quem deixar Deus tirar o pecado da alma. Não se acostume com o pecado. Ele é o maior inimigo da tua eternidade. Não brinque com o fogo que pode queimar a tua alma para sempre. A alma vale mais que o mundo inteiro. E só ela entrará no céu, se estiver lavada no sangue do Cordeiro. Amém.